Bom, vamos virar a página agora, falar sobre a situação orçamentária do governo, né, que ainda não sabe o tamanho do corte que vai ter de fazer no orçamento depois da derrubada da medida provisória que aumentava impostos como alternativa ao IOF. Entre as possibilidades para conseguir arrecadar estão limitar créditos tributários, aumentar a taxação das apostas e ajustar o IOF por decreto. Vamos ao vivo conversar com a Ariane Bittencourt para saber como que estão essas negociações. Boa tarde, Ari, seja bem-vinda. O governo já sabe como que vai fechar as contas? Oi, Vicky, boa tarde a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a equipe econômica tem um plano, mas esse plano ainda precisa ser submetido ao presidente Lula para que depois disso ele tenha seguimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje voltou a dizer que vai se reunir com o presidente Lula, que vem de uma onda aí de várias viagens, esteve em Roma, chegou a Brasília nesta madrugada, já com esse problema, não é, do apagão nesta madrugada para resolver. Então agora Lula está reunido com o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, mas Haddad quer se encontrar com Lula. Esse encontro acontece provavelmente a partir de amanhã, para que possa apresentar ao presidente as alternativas estudadas pela equipe econômica, que, ao que tudo indica, passam por um projeto de lei e até por ajustes no orçamento do ano que vem. Tudo vai depender do sim ou não do presidente Lula. Fato é que o governo precisa ajustar alguns ponteiros depois da derrota, então, da MP 1303, que nem chegou a ser votada porque foi retirada de pauta na semana passada lá na Câmara dos Deputados e acabou perdendo a validade, trazendo para o governo um problema, não é, uma frustração de receitas, já que havia a estimativa de que um valor a mais fosse arrecadado por conta dessa medida provisória e esse dinheiro não vai entrar no caixa, levando o governo a buscar outras formas de conseguir turbinar a arrecadação federal. Então, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele esteve hoje participando de uma audiência pública lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele, entre outros assuntos, debateu o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Esse é um outro texto, prioridade do governo, que já passou na Câmara e agora está tramitando no Senado, mas claro que nessa ocasião ele falou sobre ainda o que ficou, né, desde que essa medida provisória acabou caducando após essa manobra na Câmara que contou com o apoio do Centrão. Então, o ministro da Fazenda chegou a dizer, para além de reafirmar que a equipe econômica tem avaliado uma série de possibilidades, que foi procurado por alguns parlamentares depois da derrota da MP 1303, parlamentares que estariam dispostos a ajudar o governo a encontrar alternativas para aumentar essa arrecadação. Fernando Haddad também disse, mais uma vez, como tem dito, um discurso que é adotado pelo próprio presidente Lula, que uma das ideias é taxar as bets, as casas de apostas esportivas online. Ele fez até um paralelo ali com a venda de produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, que, segundo ele, todo mundo concorda que é justo que esses produtos, esses itens, paguem mais e aí se tornem até mesmo mais caros por conta dos danos à saúde da população. Ele disse que é mais ou menos assim que ele vê o funcionamento das bets e que por isso é justo que elas paguem mais e que sejam tributadas assim como as fintechs. O próprio presidente Lula já tinha defendido a tributação das fintechs. Então o governo está de olho nisso e também não descarta, por exemplo, um congelamento bilionário de emendas parlamentares. A gente fala aí da ordem de mais de 7 bilhões de reais. Isso está sendo estudado. Obviamente, esse movimento de mexer nas emendas pode complicar ainda mais a relação entre executivo e legislativo, só que o desgaste já é tamanho e o governo está se vendo diante de uma espécie de sinuca de bico, de forma que o próprio ministro da Fazenda tem admitido essa possibilidade do congelamento das emendas parlamentares. Tudo isso, eu volto a dizer, ainda a depender do aval do presidente Lula. Então, o governo, a equipe econômica já tem um plano traçado, esse plano vai ser submetido ao presidente Lula. Se antes a gente tinha uma medida provisória, que era essa medida provisória alternativa ao aumento do IOF, agora a estratégia é outra, ao que tudo indica, ela passa por um projeto de lei
Havia, inclusive, a discussão a respeito da possibilidade de decretos. Tudo isso vai ser colocado ao presidente Lula para que, então, isso possa ter prosseguimento. Inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria analisada hoje na CMO, a Comissão Mista de Orçamento lá do Congresso, essa análise acabou sendo adiada a princípio para amanhã, a pedido também do próprio governo. O ministro da Fazenda, inclusive, na saída do Congresso hoje, disse que conversaria com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A ideia é que haja alguns ajustes, então, nesse orçamento, antes da votação da LDO na CMO. Então, essas discussões em torno do orçamento acontecendo, Haddad dizendo que agora recebeu sinalizações positivas de alguns parlamentares que estariam dispostos a trabalhar junto com o governo nessa busca efetiva por outras formas de arrecadação, e aí tudo isso pode passar por um reajuste, por tributação de fintechs, de bets, pelo congelamento de emendas parlamentares, e o governo tem afirmado que o que está garantido é o investimento, por exemplo, nos programas sociais, e que o último recurso seria prejudicar esses programas e também os recursos voltados a áreas vitais como saúde e educação. Então, a gente continua acompanhando essas articulações e, com certeza, agora, com a chegada do presidente Lula ao Brasil, a gente vai ter novidades. Claro que Lula tem muito a fazer, né? Muitas pendências a resolver nessa chegada ao Brasil, mas essa, com certeza, a questão do orçamento é uma delas, e a Haddad disse que o encaminhamento deve vir já nos próximos dias. Vicky. E nós ouvimos, Ari, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele comentou sobre o assunto. A gente tem um trechinho inicial e depois a gente tem uma outra entrevista, uma sonora completa de Fernando Haddad. Vamos soltar esse trechinho que fala justamente sobre o que a Ariane trouxe aqui agora. Vai depender do cenário. Tem cenários que o orçamento fica preservado, tem cenários que tem que alterar o orçamento, então vai depender muito da decisão do presidente, tá bom? Pode ser 7 bi, pode ser nessa faixa? Pode ser até mais, dependendo do cenário. Está previsto? Assim que o presidente voltar, eu vou ter um despacho com ele. Obrigado. O imposto de renda, o senhor acha que ele pode ser pautado no Senado ainda essa semana? Olha, para nós, o projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, ele está bem encaminhado. Nós vamos conversar com os senadores, tentar demonstrar que ele está bem estruturado. E nós queremos preservar justamente a neutralidade fiscal. Ele é um projeto redondo. Ele não arrecada menos, não arrecada mais, mas promove o combate à desigualdade no país, tá bom? Ari, Fernando Haddad comentando essas alternativas que serão propostas ao presidente Lula. Ari, obrigada pelas informações. Obrigada, Vicky. Boa tarde para você e para todos.